sobre essa matéria que saiu na semana passada volto a falar, não sei se foi no Globo ou no Globo Esporte, que o Jorge Salgado foi muito cobrado pelos torcedores, mas que ele não tem mais nada para fazer no futebol, porque agora está vendido. Eu pergunto, como está a situação do Vasco? Quem comanda o Vasco? Quem se responsabiliza pelo que aconteceu? E respondo, todos da chapa bicolor, todos são responsáveis. Todos! Sem exceção alguma. Porque eles participaram de um golpe, sabem que participaram de um golpe contra o Estatuto do Vasco. Ah, mas na justiça eu ganhei. A justiça já cometeu injustiça. Contra o Estatuto do Vasco. A pauta comum era uma pauta que nada tinha a ver com os interesses reais do Vasco. E era uma pauta conjunta. Houve uma série de falas elogiando previamente, Alexandre Pássaro, elogiando previamente o início de Série B do Vasco do ano passado. Houve falas querendo tirar a responsabilidade do Jorge Salgado e de quem chegava daquela queda para a segunda divisão, que ele é o responsável, que as pessoas que assumiram o Vasco são as responsáveis, porque o Vasco precisava de 7 pontos em 7 jogos e fez 6 naquela reta final, e não brigou como devido na questão do Internacional, foi brigar de forma protocolar. Quem tentou ainda brigar foi um torcedor do Vasco, que foi a Justiça, mas a direção do Vasco foi a Justiça de forma protocolar. Na Série B, esses mesmos ficaram o tempo todo durante a Série B querendo justificar. Houve o processo de venda, todos eles se adequaram ao processo de venda, a esmagadora maioria sem ler contrato, a esmagadora maioria sabendo que não teve debate nada, fizeram uma reforma de estatuto sabendo que não tinha debate para aquela reforma, jogaram nas costas da torcida as suas opiniões, a torcida quer, então vou fazer. O Vasco esse ano viveu um ano até aqui também muito complicado, cheio de vexames, e o que se vê depois de uma venda em que se mentiu o ano inteiro para o torcedor do Vasco sobre o que ia acontecer no momento que vendesse. Não era no ano que vem, era no momento que vendesse. Na semana seguinte, no dia seguinte, 3 dias depois. Que precisava disso para subir de qualquer maneira, porque senão não subia, precisava vender, porque vendendo ia entrar dinheiro, jogador, técnico. Mentiram descaradamente. E quando começou a dar problema depois da venda, começou uma história de todo mundo querer tirar o corpinho fora, a culpa é de fulano, a culpa é de Beldo. Olha que absurdo, que gestão horrorosa. Como se não fossem parte dela. Como se não tivessem nada a ver com tudo isso que aconteceu. Tem tudo a ver, todos vocês têm tudo a ver com o que aconteceu. Não é só por omissão, não. É por ação. Porque tomaram ações contra o Vasco. Sabidamente contra o Vasco. Entre elas, dizendo cinicamente que não havia outra alternativa para o Vasco. E por isso tinha que fazer uma venda rápida, toque de caixa, cheia de irregularidades. E que trouxe ao Vasco essa situação de hoje. Que o Vasco, antes dessa venda, tinha uma situação no futebol talvez até melhor do que tem hoje. E a essa altura do campeonato, querer tirar corpo fora, querer botar a culpa em A e B, a culpa é de todos vocês. Peguem todos vocês a culpa. Aqueles que vocês têm problema, deixou na Libertadores. Vocês deixaram no 3º lugar da segunda divisão e ele pegou e deixou na Libertadores. E quando vocês pegaram, o Vasco nunca tinha caído. Estava 108 rodadas sem frequentar a zona de rebaixamento e o salário estava em dia. E quando ele saiu em 2017, podia ter atraso, mas tinha uma joia que foi vendida do Paulinho, que deu 57 milhões líquidos para o Vasco em 3 meses. Então, vocês são totalmente responsáveis do que aconteceu. Os números e os fatos não mentem. E não sejam covardes, não sejam acovardados, não sejam cínicos
Assumam a responsabilidade de vocês. E nós vamos continuar discutindo tudo isso, inclusive as irregularidades que vocês fizeram parte delas, porque as aceitaram. Porque fizeram com que aquilo tudo que aconteceu passasse em brancas nuvens, sabendo que estava irregular, sabendo que era descumprimento do estatuto, sabendo o que aconteceu na votação da GE. Tudo justificado para fazer uma venda por politicagem. Politicagem barata. Politicagem contra os interesses do Vasco. Pelos interesses de quem? De quem levou comissão? Pelos interesses de quem? De quem está comprando que ninguém conhece? Pelos interesses de quem? De o Vasco fazer uma negociação que vai ser uma das piores dos grandes clubes brasileiros. E vocês têm toda a responsabilidade sobre isso. Vamos torcer por uma grande vitória amanhã contra o Operário, uma vitória contra o Novo Horizontino. Saudações vascaínas, um abraço de Noel, um abraço Eduardo Magalhães, um abraço a todos aqueles que estão assistindo, ouvindo e assistindo essa live. Saudações vascaínas. Beijo para Alícia Casaca.